Oi, tudo bem? Namastê. Hoje vamos conversar sobre a autopercepção na mediunidade. Qual a importância da autopercepção, né? E o que significa? Nós estamos aqui fazendo o nosso curso de desenvolvimento mediúnico. É um curso básico em que você vai através dele, compreender um pouco mais a respeito da mediunidade, né, porque existem muitas dúvidas, muitas lendas sobre o desenvolvimento mediúnico, tá. E o desenvolvimento mediúnico, ele pede exatamente a percepção e a autopercepção, tá. Por quê? Então, nós estamos acostumados a ter padrões de pensamentos e de comportamentos, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Nós utilizamos muito o raciocínio lógico, né, em nossa rotina, e nós estamos um pouco automatizados, né, porque nós fazemos coisas durante o dia que a gente não pensa muito bem, assim, conscientemente naquilo que a gente está fazendo. Já são padrões automáticos, em que nós já tornamos-nos competentes naquilo que nós fazemos. Então você vai dirigir, você dirige de forma automática, e tantas outras coisas que você vai fazer que você não pensa: "Ah, eu tenho que fazer assim", né. "Ah, eu preciso ligar o carro, e espera aí, cadê meu pé?". Não é assim, né, a coisa já acontece de forma automática. E não só no sentido de dirigir, né, mas em tudo na vida. Então a percepção, ela é muito diferente desse sentido que a gente tem utilizado diariamente de automatismo, tá. A percepção também é muito diferente da racionalização, porque a gente tem o costume de usar a razão para tudo, né. "Ah, me explica a mediunidade, Nádia. O que é a mediunidade racionalmente? Como é que eu desenvolvo?". Por mais que eu queira te explicar racionalmente, é necessário que você entenda e experimente a mediunidade através da percepção. É através da percepção, porque a mediunidade é um sentido mais sutil. E, como diz aqui neste capítulo, a autopercepção, lembrando, estamos seguindo este livro aqui, A Imensidão dos Sentidos, né, ele fala que nós temos, essa canalização, né, mediúnica com outros espíritos, benfeitores espirituais, através do quê? Da mente, né. Então, a gente capta, a gente interpreta e a gente passa essa mensagem. Só que essa mensagem, né, essa comunicação mediúnica, essa percepção, ela acontece muito no corpo também. Então não é só através de pensamentos que vem, mas você pode sentir no corpo a sua mediunidade, tá. Então, e esse equilíbrio, essa conexão entre corpo e mente, faz com que você seja um médium mais competente, tá. Mas é uma dinâmica de percepção, na verdade, né. E, então, essa percepção ela acontece quando você se conhece melhor, quando você se observa, não é, e quando você, faz algumas práticas que te ajudem a essa percepção, tá. Então falando de mediunidade, nós somos instrumentos. Você é um piano, você pode ser um piano afinado ou desafinado, né. Se você for um piano desafinado, você vai receber a mensagem, né, ou seja, o espírito vai lá tocar o piano e não vai sair a melodia que ele quer, porque está desafinado, né. Então veja só a importância do instrumento estar afinado. E essa afinação ela acontece através do quê? Você tem que perceber quais são os seus padrões mentais, quais são os seus pensamentos, suas crenças limitantes, não é. E ir se desfazendo, ir rompendo com esses padrões limitantes, para que você possa ser um canal aberto, não é. Esse canal aberto é como um filtro, não é, um filtro limpo, um filtro de água. Ele tem que estar limpo, porque senão ele vai contaminar essa água. Então, o nosso filtro
tem que estar limpo, aberto, não é, para fazer essa comunicação da forma mais, fiel, né, possível àquilo que o espírito está enviando, o mensageiro está enviando, né. E a gente percebe no corpo, por exemplo, na Umbanda, nós temos as falanges, né, os pretos velhos e os caboclos, né, que são departamentos diferentes. Cada um deles tem uma forma de vir no corpo, né, e o médium conhece isso, ele sabe, existe uma identificação corporal, veja só que interessante. Então é uma linguagem corporal. E falando sobre linguagem corporal, o corpo ele expressa as nossas emoções. E vai expressar também a espiritualidade, a energia que você está canalizando. Trabalhar a autopercepção, então, é essencial. É como você ler um texto, né, e perceber o que tem nas entrelinhas desse texto. E para isso é necessário que você pratique, treine essa autopercepção. Aqui, fala assim, né, o espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado no médium? Aí, isso aí é uma pergunta do livro dos médiuns, né. Aí responde assim: "É o espírito do médium que o interpreta, é o espírito do médium que o interpreta". Então a mensagem ela não vem direta, né. O médium ele vai interpretar essa mensagem, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E é preciso um laço entre, vós e os espíritos, né, que estão se comunicando. Então veja só, eu estou canalizando através da minha percepção, da minha cabeça, da minha mente, do meu cérebro, da minha fala. Então, eu preciso ter um alto grau de percepção sobre como eu eu me emociono, quais são os meus padrões e, entender: "Não, isso aqui que eu estou recebendo não é meu, é do espírito, eu vou abrir mão, né, eu vou ser um canal limpo que possa passar com mais fidelidade essa mensagem", né. E existe muita confusão nesse sentido, né, às vezes, eu ouço, a pessoa fala assim: "Nossa, eu fui naquele lugar, eu me senti muito mal, etc, etc", ou aquela pessoa está com a energia muito ruim, será? Tem certeza disso que você está falando? O que te leva a essa afirmação? Para você ter mais certeza disso tudo, é necessário a autopercepção. De repente, você foi num lugar e você não estava bem, né. De repente, essa pessoa, ela te incomodou porque você se incomoda com ela por algum motivo, não é, que está ali no seu emocional, abaixo da linha do consciente, no seu subconsciente, no seu inconsciente, tá. Mediunidade, ela pede desenvolvimento mediúnico paralelamente autoconhecimento, autopercepção. E eu gostaria de falar com vocês, dizer como é que acontece, né, esse intercâmbio mediúnico. Nós temos os nossos chakras, né, que são, esses vórtices de energia, cada um deles tem um um uma condição com o nosso emocional, né, uma conexão com os nossos corpos, e esses chakras, eles estão ligados, acoplados ao nosso sistema nervoso, aos plexos nervosos que se distribuem, principalmente então, eles não estão na coluna, distribuídos na coluna, quem já conhece os chakras, na cabeça, na coluna, né. Então eles estão ligados aos plexos nervosos, ao sistema nervoso, e é através deles que nós percebemos, nós sentimos o mundo energético, seja de ambientes, de pessoas encarnadas, de desencarnados, né. Nós sentimos o campo de energia ao nosso redor, o nosso próprio campo de energia também, lógico, e aí nós recebemos essas nós somos afetados por essas energias
que tocam os chakras, e nós interpretamos pelos plexos nervosos, sistema nervoso, sistema endócrino, porque quando esses chakras são afetados, eles são como um gatilho para o nosso sistema nervoso e liberação de hormônios, neurotransmissores. Por exemplo, uma crise de pânico, né, os sintomas, eles se confundem com uma aproximação espiritual, né? Ah, eu estou sentindo uma taquicardia, falta de ar, formigamento nas mãos, tá? Foram liberados alguns hormônios, mas por quê? Você está nervoso? Você está nervosa? Você tem algum motivo para estar tendo essa crise de pânico? Ou será que foi um espírito que se aproximou e tocou os seus chakras e por isso você está sentindo tudo isso? Veja só o quanto é importante essa percepção. Será que eu estou sofrendo de um transtorno de pânico porque, sei lá, pós-traumático, né? Passei por uma situação difícil? Ou será que eu estou com a minha mediunidade aflorada? Tá? Então é isso que fala sobre autopercepção. Como que você pratica a autopercepção? Meditação. Né? A prática de meditação mais básica, que é aquela de observar a respiração, ela te leva a essa autopercepção. Veja que legal, né? E como é que eu faço? Você simplesmente vai, todos os dias, se sentar tranquilamente, como eu estou sentada aqui agora. Eu estou sentada numa cadeira, mas você pode colocar um colchonete, né? Sentar no sofá, mas procurar manter coluna, cabeça eretas, soltar o restante do corpo, as articulações, procurar o centro do seu ser, não é? Fique com os olhos fechados ou semicerrados, porque a intenção não é relaxar a ponto de dormir, né, cochilar, e passe a observar a sua respiração, a inspiração e a expiração. Né? Perceba o movimento do corpo, sem interferir, é só observar. E a partir dessa âncora, né, que será a observação do seu fluxo respiratório, você começará a perceber melhor o seu corpo, um ponto de dor no corpo, o seu estado emocional, o seu estado mental. Você observa os pensamentos que vêm e que vão. E aí você vai ampliando a sua consciência, vai tendo mais lucidez. Você sai do estado automático que você se encontra, que a maioria das pessoas vive nesse automático, né? Nesse estado de alienação mental. Você vai expandindo a sua consciência, se tornando mais lúcido, se tornando mais perceptivo, perceptiva. É essa a intenção. E o desenvolvimento mediúnico é isso. Ele parte desse processo de observação, de percepção. Não é nada de racional, é perceptivo. Aí você vai percebendo o ambiente, né? Então, eu percebi como está meu corpo, agora eu faço um escaneamento do ambiente, né? E sempre ancorada na respiração, né? Essa prática é a prática básica e necessária para o desenvolvimento mediúnico. Prepare o seu ambiente, faça isso todo dia, durante o dia ou antes de dormir. Você pode acender um incenso, você pode ter seu altarzinho com cristais, com um santo, com aquilo que você achar que te conecta à espiritualidade, a esse campo mais sutil, né? E vai criando um certo ritual, né? Esse ritual, o que que acontece? Ele ajuda você a reverberar, né? Essa conexão com o espiritual, o seu corpo, né? Reverbera com tudo isso, tá certo? Depois eu vou explicar também melhor essa questão de reverberação, mas é como se você, eu vou iniciar minha meditação, eu pego e faço isso aqui. Isso aqui é um mudra, né? Prana Mudra. E ele me ajuda. O meu corpo entende que nesse momento eu estou me conectando à espiritualidade, eu estou abençoando a minha vida, estou cumprimentando, né, com o namastê, abençoando e cumprimentando a luz e o seu Deus, né, interno, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, meus queridos, minhas queridas,
que vocês acham? Vocês são perceptivos? Como é que vocês têm desenvolvido, né, a sua percepção? Vocês gostaram deste vídeo? Vocês têm algum comentário? Vocês têm dúvidas? Aproveitem este conteúdo, hã? Participem. Não fiquem só escutando, escutando, escutando sem participar. Aprendam a participar, isso é importante para vocês, né, é importante para vocês se soltarem. Lógico que a participação dentro do contexto daquilo que nós estamos falando, né, mas vão aprendendo a confiar, né, e a questionar. As pessoas, às vezes têm vergonha, né. "Ai, mas eu vou fazer essa pergunta. Ai, mas eu vou fazer esse comentário, eu vou me expor". Veja, se você vai desenvolver a mediunidade, você vai se expor à espiritualidade. Se você for reprimido, você não vai conseguir, nem começar a desenvolver sua mediunidade, né. Então o desenvolvimento mediúnico, veja como ele está, relacionado ao seu amadurecimento, né, ao seu crescimento como pessoa, como espírito. Então uma pessoa muito reprimida, cheia de vergonha, né, e vergonha é orgulho, "Nossa, não posso errar, não posso falar, não posso perguntar", também não pode receber nenhuma mensagem, porque vai barrar, entendeu? Nossa, isso aqui não é, imagina, eu estou viajando na maionese, isso aqui é meu, não é nenhum espírito, isso que eu estou sentindo, sabe? Então precisa começar a confiar um pouquinho mais, confiar em você, confiar naquilo que você está aprendendo. Desenvolvimento mediúnico pede percepção e confiar, confiança, autoconfiança, tá bom? Obrigada. Até a próxima. Namastê. Sejamos amor.